Renan, conta a sua história pra gente. Como é que você começou, foi caminhando, chegou até gerente de marketing da Caldense? Conta sua trajetória, suas vivências, suas conquistas, seus medos. Abra o Tudo, seu coração. tudo começou quando ele nasceu. É, Vou tentar contar resumido. resumidamente aqui, não vou ficar 40 minutos para contar a história. Desde criança sempre fui muito ativo esportivamente, sempre pratiquei vários esportes, O contrário jogava, de mim, viu? jogava futsal, tênis de mesa, handball, brincava assim com Até outras videogame, né? modalidades. E sempre fui sócio da Caldense desde pequeno, então convivi muito com os amigos lá no clube. Depois, quando fui crescendo, adolescente, começou a época de vestibular, você começa a pensar o que você quer fazer da vida, né? E nessa época de 15, 16, 17 anos, estava muito em evidência o curso de engenharia. E eu estava muito em dúvida o que eu ia fazer profissionalmente, que curso que eu ia fazer. Que eu sempre gostei de várias disciplinas, sempre fui bom em matemática, física, e nunca fui muito de humanas. Então eu pendia mais para esse lado das exatas. E como engenharia era um curso que estava muito em evidência, sempre via matérias falando que o mercado estava precisando de profissionais e tudo mais, resolvi arriscar e ir para esse lado da engenharia, até por gostar de matemática e física. Prestei alguns vestibulares, passei em diferentes cursos de engenharia e optei por fazer engenharia de manufatura na Unicamp em Limeira. E comecei o curso lá, só que desde o primeiro ano eu estava muito insatisfeito, porque foi uma decepção muito grande. Eu cheguei lá com aquela expectativa de ter esse nome de Unicamp, que é uma das melhores faculdades do Brasil, Sim. mas chegando lá eu fiquei totalmente decepcionado com o que eu encontrei, porque eu achei o ensino muito ruim, eu achei os alunos muito largados, sabe? Eu pensava que ia ser uns alunos mais comprometidos, mais estudiosos, mas Pô, só queria saber de o pessoal só queria Bob saber Marley. de curtição, festa, não tinha muita responsabilidade. Os próprios professores lá do curso, eu sentia que era bem várzea, assim, porque a maioria dos professores lá, eles eram pesquisadores de determinadas áreas e em contrapartida eles tinham que Dar aula. oferecer serviço para a faculdade, que era dar aula. Então eles não estavam nem aí com as aulas, estavam mais preocupados em fazer a pesquisa deles, ter os recursos estaduais e federais para desenvolver suas pesquisas e deixavam as aulas de lado. A gente tinha muito problema de greve, o professor, a aula era 8 horas da manhã, o professor chegava 10 horas, você ficava lá plantado esperando na porta Falta da de sala de aula. comprometimento total. Aí tinha problema de salário atrasado com os docentes, ficava 2, 3 meses sem ter aula. E assim, uma série de problemas. Limeira é uma cidade horrível de se viver. Para quem mora aqui em Poços, está acostumado com frio, chega lá 40 graus, um calor insuportável. Muito problema de assalto lá na região onde que é o campus da faculdade, porque era um bairro muito humilde, que construíram a universidade lá no meio, e de repente começou a chegar vários estudantes com poder aquisitivo melhor, então o pessoal ficava em cima, E sabe? aí, Então estudante sai, vai pra faculdade, deixa a casa vazia. eu fui assaltado 2 vezes lá, uma Nossa, vez sorte, hein? uma vez com arma de fogo, assim, foi bem traumatizante a experiência, sabe? E esses fatores, assim, foram fazendo eu ir desanimando cada vez mais. Eu fui vendo que o curso não era aquilo que eu queria, comecei a ter umas experiências com as disciplinas mais específicas do curso e foi me desanimando, porque a engenharia de manufatura, ela é voltada para otimização de produtos. É isso que eu queria perguntar. O que que é uma engenharia de Porque tem manufatura, tanta né? engenharia. A engenharia de manufatura é uma das mais antigas que existem no mundo, só que no Brasil ela nunca foi muito difundida. A Unicamp foi pioneira na implantação desse curso e ela é similar à engenharia de produção. A engenharia de produção tem o foco em você otimizar a linha de produção, você fabricar um produto de forma mais rápida e com custo menor. Você fica pensando nas máquinas. Sim, no layout de fábrica, o posicionamento dos diferentes processos dentro da fábrica para otimizar aquela linha de produção. E já a engenharia de manufatura é voltada para otimizar um produto, você olhar para um produto e pensar como que ele pode ser mais eficiente. Então, um exemplo prático, assim, você vai numa lanchonete, tem um porta-guardanapo com um porta-ketchup. Todo mundo sofre para abrir o ketchup lá, o negócio não abre. Então, você põe uma laminazinha lá no porta-guardanapo, raspa o ketchup, já abriu. Então, você está agregando valor àquele produto, que é uma função do engenheiro de manufatura, né? Você adicionar coisas para dar novas funcionalidades. Outro exemplo simples, uma cadeira num restaurante. As mulheres costumam levar
bolsas e tal, não tem onde pôr a bolsa. Você põe um ganchinho acoplado ali na cadeira para a mulher pendurar a bolsa, você está fazendo uma inovação simples ali no produto, mas está dando uma nova funcionalidade. Então são exemplos simples só para entender, mas a função do engenheiro de manufatura é basicamente isso, você olhar para um carro e pensar quais funcionalidades esse carro pode oferecer a mais. Você meio que Então, quase no que um caso, inventor, né? Ou Só que não invento do zero, mas o curso em si era muito voltado para o estudo das estrutura e propriedade dos materiais, você analisar microscopicamente cada material e entender como que aquilo vai se comportar em diferentes temperaturas, em diferentes situações. E depois você trabalha com tentativa e erro. Você faz um brainstorming lá de quais são as possibilidades que você pode colocar em prática para fazer determinada situação dar certo, e você vai avançando. Isso não deu certo, isso não deu. Mas é um trabalho muito de pesquisa e desenvolvimento. Pensando nesse exemplo que você comentou das mulheres com a bolsa do gancho, você tem que pensar se vai ser um gancho de plástico ou de adamantium, né? Dependendo do peso que a mulher carrega, tem que ser de adamantium, não dá para ser de plástico. Mais ou menos isso, né? Você imagina o exemplo. Imagina a utilização no caso concreto e ver se aquele produto se adequa bem ou não ao caso. Sim, e eu tinha ficado muito fascinado com essas possibilidades do mundo da engenharia, mas depois na prática eu fui vendo que não era o que eu gostava. É um trabalho que é sobre constante pressão, assim, porque você tem que ter um prazo para você entregar aquele serviço. E você tem que criar, às vezes, do nada, né? E o você curso, vira aí, resolve o problema o curso era basicamente assim, como fazer a empresa que você trabalha ganhar mais dinheiro em menos tempo, sabe? E eu não me identificava muito com essa proposta, assim, parece que o foco do trabalho deixava de ser o produto em si, parece que era mais no dinheiro da empresa, sabe? E não sei, eu fui perdendo um pouco o ânimo com essa questão toda, fui ficando meio desiludido com o curso e, paralelamente a isso, comecei a pensar o que eu vou fazer da minha vida, né? Já que eu não tô gostando Agora no disso. primeiro ano, então? Não, eu fiquei até o 4º ano lá. E nesse meio tempo eu passei por uns problemas de saúde, eu fiz 2 cirurgias. Fiquei um tempo internado no hospital, o Marcelo lembro, acompanhou, então foi um período difícil, eu acabei ficando meio afastado da faculdade, acabei atrasando as disciplinas por causa das questões de saúde, então eu fiquei meio sem turma lá na faculdade, né, porque o pessoal foi seguindo certinho, eu fiquei um semestre para trás, aí uma matéria tranca a outra, no semestre seguinte eu já não consegui fazer todas as matérias, cada matéria eu fazia com uma turma diferente, então fui ficando meio deslocado, assim, fiquei meio sem um grupo de amigos, vamos dizer, né, porque você acaba não conseguindo vincular, então fui me sentindo sozinho, essas coisas todas. Do Bob Marley, entendeu? Ele começou a achar que ele era da turma do Bob Marley, porque vai fatorial e tal. Não, gente. Eu sempre fui mais tranquilo na minha, assim, nunca fui de sair nem nada. Então eu me sentia meio patinho feio lá. E aí comecei a pensar o que eu queria fazer da minha vida e tal. E em paralelo a isso, como eu disse, eu sempre pratiquei esporte, sempre joguei futebol, treinei nas categorias de base da Caldense até os 17 anos, e justamente nessa época eu parei de jogar para focar em vestibular, passar na faculdade e tal. E tinha um técnico que tinha treinado a gente nessa faixa etária de 13 aos 16, 17 anos, chamava Miro. E todo dia no treino, todo dia no treino ele contava várias histórias engraçadas, assim, ele tinha um irmão que foi preparador físico do São Paulo, que tem um irmão, né, que ele é vivo ainda, e ele, durante um treino lá em São Paulo, ele sofreu um raio, caiu na cabeça dele. Nossa. E ele sobreviveu. E uns dias depois, outro raio caiu na cabeça dele e ele sobreviveu. Então ele foi manchete no Brasil inteiro. Ele foi manchete no Brasil inteiro. Isso foi nos anos 90, porque você imagina, a pessoa cai um raio na cabeça e sobreviver já é dá pra falar uma que dádiva, dá pra falar que o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, né? Exatamente, na e cabeça no caso dele. Foram 2 vezes. E ele ficava contando essas histórias, assim, contava do técnico Juquito, que era um técnico supersticioso que a Caldense tinha, que ele fazia várias macumbas, eram umas histórias engraçadas, né? Aí eu pensei, falei, nossa, o Miro já tá ficando de idade, assim, tem tanta história legal pra contar, nunca ninguém fez uma entrevista com ele pra registrar essas histórias, né? E eu gostava de fotografia, tinha comprado uma câmera pra tirar umas fotos de hobby, assim, tirar foto de paisagem, de passarinho, animais, pessoas e tal. E resolvi convidar o Miro pra fazer uma entrevista, pra contar essas histórias, né? Aí eu fiquei até meio sem graça, eu liguei pra ele, que tipo, o que eu vou falar pra ele? Pô, vou fazer uma entrevista pra aonde? Você ainda tava lá ainda, na Sim, faculdade? Eu tava de férias na faculdade.
Aí eu liguei pra ele, eu falei, ô Miro, ele me conhecia por Alemão, que era meu apelido de infância, que era bem loirinho. Aqui é o Alemão, fazia anos que eu não falava com ele. Eu tô com um projeto pra resgatar a história da Caldense, eu queria fazer uma entrevista com você pra você contar aquelas histórias legais, tal. Aí ele topou e eu improvisei um estúdio lá em casa, peguei uns sofás da minha bisavó, botei uns TNT no fundo pra fazer o chroma key verde, assim, né? Aí... Mas você já tinha as noções também para não, essas gravações? Fui aprendendo e fazendo. Vídeos de YouTube. Como fazer isso, não sei o que e tal. E aí pus esse fundo verde para fazer o cenário como se a gente estivesse dentro do estádio lá, só que não deu muito certo, porque o fundo não ficou bem iluminado, ficava piscando assim as coisas, dá para ver que era um negócio meio falso. Mas aí eu criei uma página no Facebook que eu queria escrever sobre a Caldense, né? E na época a Caldense foi vice-campeã mineira, o time estava em alta, que foi em 2015. E eu percebi que a Lama Verde, que era a torcida organizada do time, não tinha uma página no Facebook, na internet, nem nada. E eu conversei com o responsável lá, que era o Rodrigo Neres, se eu poderia usar o nome Lama Verde para poder fazer umas postagens. Ele achou legal a ideia, autorizou. E eu postei essa entrevista com o Miro. Foi uma entrevista mais ou menos de uns 40 minutos, ele contando essas histórias. Mas eu postei assim, achei que ia dar 10 visualizações e tal. Pus lá, postei tipo na parte da tarde, fui fazer outras coisas, fui dormir. No outro dia eu amanheci, tava com 1.600 visualizações. Aí eu falei, nossa, que legal. Pô, 1.600 é gente pra caramba. Aquilo me motivou, sabe? E eu tava meio desanimado com o curso, meio em depressão, assim, pra falar a verdade. Mão, né? E aí eu comecei a ver aquilo como uma motivação pra fazer mais coisas. E comecei toda semana colocar uma entrevista com alguma pessoa relacionada à Caldense. Seja radialista, diretor, ex-jogador. O objetivo era contar histórias engraçadas. E aquilo começou a dar repercussão, o negócio foi crescendo. Em mais ou menos 6 meses, a página saiu de 0 seguidores quando criou, chegou em 13 mil seguidores, relativamente rápido. Tudo Facebook. Sim. E através dessa visibilidade, dessas entrevistas, eu consegui uma parceria com o Jornal Mantiqueira e com a Rádio Mantiqueira. Então essas entrevistas elas eram transcritas e publicadas no Jornal Mantiqueira e eram editadas em 5 e 7 minutos para passar na Rádio Mantiqueira, que tinha um quadro semanal. Você que fazia dessas tudo? Histórias engraçadas, quais são as que te marcaram? Você recorda? Não, tem várias. Que eu tava falando desse técnico Juquita, ele era muito supersticioso, ele tinha um pássaro preto que andava sempre no ombro dele. Tipo um corvo? Tipo um corvo. E esse pássaro chamava Nego. E o Juquita, todos os jogos da Caldense, ele fazia uma série de macumbas pra azarar o adversário. Então, vinha matava jogar... galinha. Vinha chegar... Matava porco. Vinha jogar Cruzeiro, Atlético, América, ele literalmente punha vela, galinha morta dentro do vestiário, escrevia umas frases na parede, assim, jogava sal grosso no campo, jogava bola preta dentro do campo, e todo mundo tinha muito medo, assim, de pôr a mão nessas coisas que ele fazia. Sim, imagina. E de dar azar. Tem uma história no jogo contra o Valério Doce, que é um time de Itabira, que o Juquita pegou uma bola, a bola naquela época era inteira branca, ele pintou ela de preto e jogou dentro do gol do Valério de Itabira pra dar azar pro goleiro ali, né? E o goleiro ficou o primeiro tempo inteiro encanado com aquela bola, o jogo tava rolando, ele olhava pra trás, via a bola lá e falou, uma hora, que esse negócio eu vou fazer, né? Aí acabou o primeiro tempo, 0-0, os times foram pro vestiário, voltaram pro segundo tempo, o goleiro viu aquela bola, que desgraça, vou arrancar essa bola daqui. Agora? Aí inverteu o campo, sim, né? Aí pegou, chutou, deu um bicão, jogou a bola lá na arquibancada, jogou lá na rua. Resultado, começou o segundo tempo, em 1 minuto ele tomou 2 gols. Nossa. Então, pega a bola de volta. Essas histórias assim deixaram a Caldense e o Juquita muito em evidência. Tem outra história também que o Caldense foi jogar em Uberlândia e o Juquita, no meio do caminho na estrada, mandou o motorista encostar o ônibus num cemitério. Nossa. Porque ele ia fazer uns super trabalhos normal, lá. Né? Qual cemitério ali pra mim? Ia fazer uns trabalhos lá no cemitério e já tava de noite, o cemitério tava fechado. Ele resolveu pular o muro. E no que ele pulou o muro, caiu pro outro lado, tinha uma cova que tava aberta lá, que ele caiu dentro da cova e ele começou a gritar. Ele começou a gritar lá, socorro, me ajuda, estão querendo me levar. E os jogadores do outro lado do muro, sem entender nada do que tava acontecendo. Aí uns 2, 3 subiram lá em cima do muro pra ver, ele tinha caído no buraco lá. Não, mas imagina, o cara pula o cavando. Estão querendo me levar, vai comer outro. Eu não vou te parar, né? Tem que aceitar se for a hora. Sua decisão, suas escolhas. E aí a gente foi resgatando essas histórias, curiosidades, e depois de um tempo... Você chegou a entrevistar ele também, não? Não, ele já é falecido, já morreu em 1987. E aí
isso começou a ser legal, sabe? Porque eram histórias assim que os jogadores que viveram aquelas histórias, sabiam, se divertiam com aquilo, mas o público, de uma forma geral, não conhecia. Então isso começou a ser bastante legal. E com base nisso eu comecei também a cobrir o dia a dia da Caldense, porque antes eu só fazia esse resgate histórico, essa parte de curiosidades. Renan, você fazia, por exemplo, uma entrevista, aí você editava, fazia o corte pra rádio, tudo você que fazia. Sim, sim. E aí comecei a cobrir o dia a dia da Caldense. Fiz contato com a assessoria do clube na época, se eu poderia ir lá no CT para cobrir o dia a dia de treino, fazer foto, entrevistar os jogadores. E Limeira foi ficando longe. Não, nisso eu tava de férias ainda, né? Ah. Eu fazia esse serviço nas férias ou aos finais de semana, que eu fazia curso lá em Limeira e vinha para cá uma vez por mês ou 2 vezes por mês, e aí, final de semana aproveitava para produzir o conteúdo para ir usando durante a semana, né? E eu comecei a gostar daquilo. E chegou num ponto que eu falei, ó, eu acho que eu quero fazer jornalismo. Só que foi difícil para minha família aceitar essa mudança, né? Porque, pô, você tá no 4º ano de engenharia, estudando na Unicamp, faltando pouco para formar. Você largar tudo, começar um curso do zero. E a gente sabe que você comparar um curso de engenharia com jornalismo, a diferença é grande, assim, em termos de... Ainda mais pra você que não era da área de humanos, vamos dizer assim, também. Em termos de oportunidades de mercado e tudo mais. E de início eu não tive muito apoio, sabe? Então eu tentei mudar de curso no começo, mas eu percebi que não tinha tido muito esse apoio, fiquei um pouco contrariado, eu mesmo não estava muito certo da decisão. Dá medo também, é normal. E até na época eu distribuí currículo em vários locais aqui da cidade, como eu já tinha coluna no jornal, quadro na rádio, e fazia esse trabalho da Caldense, o pessoal da Caldense já me conhecia, gostava do serviço, então pedi uma oportunidade de emprego, mas na época não deu certo. Então eu voltei lá para Limeira, continuei fazendo, só que chegou num ponto que eu vi que eu estava sendo infeliz, que mesmo se eu formasse eu não ia querer trabalhar na área, que não era aquilo que eu queria. Ou seja, ele produziu material no final de semana para trabalhar lá durante a semana, tipo, né? E aí fala assim, pô, tô gostando mais disso aqui do que no curso. Virou um... Tem que ir pro curso. Virou um hobby, assim, um escapismo daquela realidade que não estava me fazendo bem. Aí chegou num momento que eu tive que encarar a situação e falar, não, eu acho que eu vou ser feliz fazendo isso, eu vou tomar um passo e vou ir adiante. Só que nessa época tinha surgido a Mac Rádio aqui em Poços. E eu tinha, na época de férias em julho, eu tinha sido convidado pelo Alessandro Gaiga para fazer umas participações lá como comentarista esportivo, comentar as notícias do esporte, futebol em geral, e eu estava gostando daquilo. E aí foi um gás assim que me deu, sabe? Aí consegui fazer a mudança de curso, comecei a fazer jornalismo e tinha surgido a oportunidade da Uninter, que é uma faculdade de ensino à distância, que tinha aberto o curso de jornalismo aqui em Poços. Então ia dar tudo certo, sabe? Porque inicialmente eu ia fazer lá em São João. Só que para ir e voltar lá todo dia ia ficar complicado para conciliar com o serviço na rádio. E aí nisso eu distribuí currículo para vários lugares. A Caldense, você vê como é que as coisas calharam. A Priscila, que era assessora da Caldense, ela casou e se mudou para São Paulo na semana que eu voltei para Poços. E aí abriu a vaga lá na Caldense e eles já me contrataram. Então eu voltei para Poços aqui e uma semana depois eu conseguia o trabalho na Caldense. Então Mas foi... você trabalhava com o que lá na Caldense? E aí eu entrei como assessor de comunicação. Tá. O trabalho, basicamente, seria fazer a ponte do clube com a imprensa, enviar textos, notícias, fotos, vídeos, daquilo que acontecia no time para ser publicado na imprensa. Então, por exemplo, chegou um jogador novo, aí faz a matéria, a Caldense contratou o atacante tal, de 32 anos, que já jogou em tais times, tal. Aí tirava a foto, mandava para a imprensa para sair nos jornais, no dia a dia fazer cobertura fotográfica dos eventos esportivos e sociais do clube, noticiar jornalisticamente tudo que acontecia, né? Mas no início sofri um pouco de preconceito no serviço, porque assim, tinha algumas pessoas na imprensa já mais gabaritadas, vamos dizer assim, no mercado, muitos anos atuantes na área, então que queriam o cargo e não aceitavam alguém que não era formado em jornalismo assumir a função, sabe? Mas fui me dedicando muito, aprendendo e estudando para ir evoluindo, e aos poucos você vai conquistando a confiança de todo mundo, da diretoria do clube, dos torcedores, da imprensa, porque essa função na Caldense é uma função de muita exposição e muita responsabilidade, sabe?
A gente tem quase 90 mil seguidores, considerando todas as redes sociais. Então você tá ali direto, né? Você tá apresentando conteúdo, todo mundo te vê. Você lida com muita questão assim de gestão de crise, notícias polêmicas que você tem que dar. A imprensa às vezes vai te questionar sobre determinada situação, você tem que... Briga no vestiário, você tem que dar aquela... Você tem que soltar notas oficiais, você tem que dar esclarecimentos, então exige uma responsabilidade muito grande para você conciliar tudo, né? Porque você envolve com torcedor, com imprensa, com diretoria, com haters, com lovers, com todo mundo. E aos poucos eu fui aprendendo, fui muito orientado por várias pessoas que me ajudaram bastante, que foram ensinando o caminho. E uma coisa vai abrindo portas, né? E depois, para resumir, o Paulo Ney, que era meu chefe na Caldense, que me deu a oportunidade, ele foi trabalhar na prefeitura, aí abriu a vaga para gerente de marketing, aí fui promovido para essa função e continuei com a função antiga, né? Então, fico responsável pelos dois, que é assessor de comunicação e gerente de marketing. Na parte do marketing já tem outras responsabilidades. Você tem que captar patrocinadores, tem que organizar ações, fazer todas as campanhas publicitárias do clube, intermediar ações como criação de produtos, design do uniforme. Então são várias frentes que a gente tem que lidar. Tem a TV Caldense, tem as redes sociais, tem o site, tem os canais de comunicação com os associados. Renan, e eram dois profissionais? Agora é um? A gente, sim, tinha o Paulo Ney para fazer o gerente de marketing e eu assessor de comunicação. Aí eu fiquei com as duas funções. Mas a gente tem o Matheus também, que faz a parte de artes digitais, e tem a Luana, que ela é responsável pela venda dos produtos e pela venda dos planos de sócio-torcedor, que é a lojinha do clube.